Moçambique acolheu em 2018 as quintas eleições autárquicas realizadas nas 53 autarquias do país, num quadro legislativo novo aprovado nas vésperas do processo eleitoral. A principal mudança na legislação consistiu na eliminação da eleição direta, passando o presidente do Conselho Autárquico a ser eleito num sistema de cabeça de lista. O processo teve várias fases, a saber, preparação do processo, dia da votação, contagem e apuramento, validação e proclamação dos resultados pelo Conselho Constitucional. Preparação das eleições. Para as quintas eleições autárquicas, estiveram inscritos 21 partidos políticos, coligações de partidos e grupos de cidadãos, sendo que a Frelimo, Renamo e MDM foram os únicos que concorreram para todas as 53 autarquias. Foram formados cerca de 42.300 candidatos a membros das mesas das assembleias de voto e por todo o país foram distribuídas perto de 5.500 mesas de voto. O processo custou mais de 600 milhões de meticais provenientes de fundos públicos. Como inovação, os órgãos de administração eleitoral lançaram através do website da CNE e do STAI uma plataforma online de consulta e apoio aos eleitores, que permitiu a identificação do seu nome e número do cartão, local de votação e mesa da Assembleia de Voto. Foram credenciados cerca de 400 observadores, maior parte vinculada às coligações de organizações da sociedade civil, em particular a Sala da Paz e Votar Moçambique, que acompanharam todas as fases do processo. Dia da votação. As mesas das assembleias de voto deveriam estar abertas a partir das 7 horas do dia 10, mas não foi assim em todo o lado. Embora sejam situações isoladas, houve atrasos e confusão na lista dos eleitores, devido às questões logísticas. Demoramos na abertura da Assembleia de Mesa de Voto porque o material demoraram a trazer. Demoraram a entregar o material e não tínhamos chaves para abrir a caixa, né, que continha o material. Por esta razão demoramos a abertura Abrimos às 7h45. No geral, a votação foi considerada ordeira com níveis históricos de participação estimados em mais de 60%. Ao longo do dia, eram notórias as longas filas de eleitores, com destaque para mulheres e jovens. Eu cheguei aqui 6 da tarde, entreguei o nome ali. Fui para casa, voltei de novo, formei a bicha, é só agora. Vim mesmo com o objetivo de votar, deviam ser 5 horas, faltavam talvez 15 minutos para as 6 horas. Então procurei mesmo faltar pelo período em que era o período da organização. Contagem e apuramento. Às 18 horas do dia 10 de outubro, encerravam as mesas de voto e iniciava a contagem pelos órgãos eleitorais, assim como a contagem paralela feita pelos partidos políticos e organizações da sociedade civil. A CNE e STAI montaram uma plataforma online de divulgação dos resultados e logo nas primeiras horas do dia 11 já havia informação provisória dos vencedores e de quem estava em vantagem. Há 4 constatações a ter em conta na plataforma da CNE e STAI. Os resultados apresentados davam vantagem em vitória ao partido Frelimo. Por exemplo, os resultados processados em 100% até as 8 horas do dia 11, relativos a 8 autarquias, davam vitória a Frelimo. Constatou-se ainda que a contagem avançava mais rápido nos municípios onde a Frelimo vencia em relação aos outros. Verificaram-se contradições nos resultados, uma vez que em clara situação de vantagem em algumas autarquias do centro e norte do país. A Renamo viu os dados alterarem a favor do partido Frelimo. Outra observação é de que, a dada altura, a divulgação ficou paralisada, contrastando com a velocidade verificada no início. Em Quelimane, Alto Moloque, Nampula, Ilha de Moçambique e Monapo, a Renamo estava na dianteira até as primeiras horas do dia. Houve alterações a posterior, tanto que das 5, a Renamo veio a sair vitoriosa em apenas 3 autarquias. Na Matola,
Alto Moloque, Moatize, Monapo e Maromeu, a Renamo reclamava a vitória e acusou a CNE de favorecer a Frelimo. Daí que a validação dos resultados não foi pacífica e foi preciso recorrer-se à votação. Havia relatos por todos os sítios de irregularidades que estavam a acontecer, das atrocidades que estavam a acontecer, e a Comissão Nacional de Eleições ficou impávida e serena, sem poder se mexer, justamente porque a planificação não fez para acompanhar todos os momentos. São aprovados por consenso os resultados da centralização nacional e do apuramento geral das quintas eleições autárquicas de 10 de outubro de 2018, com exceção dos resultados referentes aos municípios de Monapo, na província de Nampula, Alto Moloque, na província da Zambésia, Moatize, na província de Tete, Maromeu, na província de Sofala, e Cidade da Matola, na província de Maputo, que foram aprovados com recurso à votação dos membros presentes. Na Matola, observou-se uma contradição de resultados divulgados pela Comissão Eleitoral. 3 polêmicos editais atribuídos à Comissão de Eleições da cidade da Matola foram divulgados, sendo que 2 colocavam a Frelimo como vencedora das eleições e um dava vantagem à Renamo. Estamos perante 3 documentos assinados e carimbados pelo presidente da Comissão de Eleições da cidade da Matola e que as informações são totalmente diferentes. Está aqui este documento que circula nas redes sociais, que confirma a vitória para o partido Renamo. Também está assinado pelo presidente? Exato. Está assinado e carimbado pelo presidente da Comissão de Eleições da cidade da Matola, o mesmo documento. Os resultados que foram publicados pelo presidente da Comissão de Eleições da cidade da Matola, eu, na qualidade de vogal, estando na Comissão das Organizações de Operações Eleitorais, desconheço, nunca os ouvi, não os conheço. No dia do apuramento, nenhum daqueles números constava no documento que foi impresso. Por isso, são documentos falaciosos, são documentos que foram inventados. Face à confusão criada, a Renamo e o MDM protestaram contra os resultados e recorreram aos órgãos de justiça eleitoral. É de destacar que todas as reclamações e recursos submetidos à CNE e ao Conselho Constitucional foram chumbados pelo voto da maioria nos órgãos colegiais e devido a questões processuais. Validação e proclamação dos resultados pelo Conselho Constitucional. A Comissão Nacional de Eleições encaminhou a 25 de outubro os resultados das quintas eleições autárquicas ao Conselho Constitucional. 20 dias depois, isto é, a 14 de novembro, este órgão de soberania veio pronunciar-se publicamente sobre os resultados. O Conselho Constitucional proclama eleitos os membros das 52 Assembleias Autárquicas, os cidadãos constantes das listas em anexo ao presente acórdão, que aqui se dão por integralmente reproduzidos para todos os efeitos legais. Numa autarquia, Maromeu, o Conselho Constitucional decidiu invalidar os resultados por considerar que houve irregularidades que terão influenciado os resultados, pelo menos em 8 meses de voto. 22 de novembro foi a data marcada para a repetição das eleições em Maromeu, mas nem essa repetição permitiu que houvesse uma eleição transparente. As irregularidades voltaram a dominar o processo. Agora já viram essa eleição, já viram? Este foi o cenário vivido na Escola Primária Completa 25 de Junho em Maromeu, província de Sofala, onde estavam instaladas 6 das 8 mesas de votação que acolheram a repetição do ato eleitoral naquela autarquia. Segundo a lei, depois de terminar a votação, segue o momento de contagem parcial dos votos nas mesas. Mas tal só veio a acontecer 2 horas depois, alegadamente, porque os membros das Assembleias de Voto estavam à espera de um jantar que seria oferecido pelo STAI. Depois do referido jantar, começou a contagem normal dos votos. Os jornalistas e observadores acompanharam o processo. Na medida em que se finalizava a contagem,
Os resultados parciais eram divulgados em alguns órgãos de informação e nas redes sociais, dando vantagem a Renamo. Mas por volta das 22 horas começou a confusão. É que os presidentes de 5 das 6 mesas que funcionaram na Escola Primária Completa 25 de junho começaram a ser acusados de inserir nos editais dados diferentes dos apurados nas mesas. Na mesa número 3, por exemplo, e de acordo com dados parciais contabilizados, dos 800 eleitores inscritos, 438 é que foram votar. Nesta mesa, a Frelimo obteve 109 votos, o MDM 21 e a Renamo 305. Mas de acordo com o edital assinado pelo presidente da mesa, dos 800 eleitores inscritos, 811 foram votar, ou seja, o número dos votantes está acima dos eleitores inscritos. Ainda de acordo com o edital, 590 eleitores votaram na Frelimo, 21 no MDM e 200 na Renamo, não tendo havido voto nulo e em branco. A suposta viciação dos resultados enfureceu alguns escrutinadores que recusaram assinar os editais e exigiram aos presidentes espaço para reclamar, mas, de seguida, os presidentes das mesas recolheram as urnas e abandonaram o local. Por que você está a fazer isso, brother? Por que você está a fazer isso? Por que você não está a ver que isso é coisa de vergonha? É que não tem negócio, vamos subir. Vamos subir. Vamos subir. Tá vendo? Vai mandar subir todo mundo. Vai mandar subir todo mundo. Vai mandar subir todo mundo. Estão a ver ou não? Nós estamos na contagem dos votos, eles já acabaram de escrever editais, já preencheram dados e já estão a carimbar. Então, nem está aqui os resultados. Os votantes não chegaram aos 61. Nas 8 mesas, apenas 2 editais foram fixados, mas sem assinatura dos membros das mesas de votação. Um dos observadores do processo lamentou o sucedido e fez duras críticas aos órgãos eleitorais. O Estado não pode admitir esse tipo de brincadeiras. Pessoas que se dizem idôneas, pessoas que se dizem responsáveis, controlam um processo eleitoral, a envergonhar um presidente da República, a envergonhar um presidente da Comissão Nacional de Eleições. Não há nenhuma Assembleia de Voto que votou até 100%. Só temos 60%, 55%, 50%. Por isso, tudo isso que apareceu aqui não é eleição nenhuma. A organização Sala da Paz criticou igualmente o processo. Para justificar o seu posicionamento, a plataforma da sociedade civil divulgou os resultados parciais que recolheu nas mesas. E tivemos um total de 5.904 inscritos. Destes, os votos na urna foram 2.924. A Frelimo teve 791, o MDM 74, a Renamo 1.798. E tivemos 51 votos brancos e 207 votos nulos. As eleições, daquilo que nós observamos, não foram livres. Contudo, o Conselho Constitucional decidiu validar os resultados apurados pela Comissão Nacional de Eleições, chumbando apenas os de uma mesa. A Frelimo conhecia assim mais uma vitória. As eleições autárquicas terminaram com a Frelimo a liderar em 44 municípios, Renamo 8 e MDM 1, mas deixavam várias questões para reflexão, nomeadamente como tornar o processo eleitoral mais credível e transparente. Qual deve ser o papel dos órgãos de gestão e justiça eleitoral? Num contexto de pacificação do país, como é que as eleições podem contribuir para a reconciliação e paz sustentáveis em Moçambique?